Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 570. Hermínio Miranda, Diálogo com a Sombra, Processos de Fuga. Ainda nos encontramos nesse capítulo ainda, Processos de Fuga. Porque eu nunca vi gostar de falar igual a mim, né? Mas é necessário. Então aqui, voltando umas duas linhas para a gente dar sequência, nesse caso aqui, desse nosso irmão que se apresentou ao grupo e também ele se apresentou a Hermínio Miranda como se ele ainda estivesse na sua câmara, né? Nas regiões umbralina. Em momento algum, ele percebeu que ele tinha sido retirado de sua câmara nas regiões umbralina e conduzido pelos mentores até a casa espírita para se manifestar através do campo vibracional do médium. Mas acontece que esse espírito ele não foi levado pelos mentores até a casa onde Hermínio se encontrava, a casa espírita. Os mentores não levaram esse espírito até lá. Veja bem, eu vou reler aqui novamente, só para a gente voltar aqui. O diálogo prossegue tranquilo enquanto ele permanece escondido na sua mansidão aparente, mas as ameaças mais claras começam a filtrar-se. Não nos deixará sair dali sem saber do que se trata, pois dignou, se a conceder-nos a entrevista, ao fim de longa conversa difícil, em que ele se mantém ameaçador. Na sua aparente tranquilidade, nossos benfeitores revelam-nos que se trata de um antigo franciscano. Então vejamos, aos poucos conseguimos despertá-lo para a realidade que ele tanto teme enfrentar. Só que nós vamos voltar aqui para analisarmos um pouquinho essa câmara. Eu sou carne de pescoço, eu gosto de analisar, de estudar, né? Hermínio Miranda, ele diz assim, lembro-me de um, em particular, montar a sua própria organização nas terras. Apresenta-se aparentemente muito humilde e manso. Informa-me que consentiu em receber-nos na sua câmara. É esse o caso aqui. Porque a entrevista lhe foi solicitada por pessoas que ele respeita e admira. É claro que se vê naquilo que chama sua própria câmara. É a segunda vez em muitos anos que concorda em tratar diretamente com alguém, pois tem seus auxiliares para contatos e execução dos planos. Quer saber o que desejamos dele? Embora certamente o saiba. Eu quis ler um pouquinho rápido, porque nós já lemos esses trechos aqui nos vídeos anteriores, já explicamos algumas coisas, mas para dar sequência agora, é preciso entender que nem todos os espíritos, olha só que interessante, né? Mas muitos médios sabem, muitos médios não sabem disso. Porque o processo é imperceptível e, às vezes, é tão imperceptível que a pessoa, o médio, ele não dá conta do fato ali naquele momento da manifestação. Pois veja bem, nem
todos os espíritos que se manifestam através do campo vibracional dos médios numa reunião mediúnica de desobsessão numa casa espírita séria, nem todos os espíritos que ali se manifestam são levados ali pelos mentores espirituais daquela casa. Só que muitas pessoas ignoram isso. E esse é um probleminha muito sério. Porque ao ignorar, aquele médium baixa o seu padrão vibratório. Aí é onde os obsessores, os charlatões, os mistificadores infiltram na casa através do desequilíbrio daquele médium, que é a falta de fé, que é a não busca do conhecimento. Porque muitas pessoas agem da seguinte forma: eu não creio nisso. Beleza, é direito de todo mundo não crer. É direito das pessoas não aceitar. É direito da pessoa ser ateu, ser uma ateia. É direito. Todos nós somos portadores do livre-arbítrio, que significa o direito de escolha que nós temos. Mas vejamos, você me diz assim, eu não creio nisso. Aí eu te pergunto, mas você já estudou essa matéria? Nunca estudei e não pretendo estudar nessa existência. Então você mostra realmente ser uma pessoa totalmente ignorante. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Porque até para não acreditar, nós temos que ter conhecimento de causa. Você sabia disso? Até para não acreditar nas coisas, nós temos que ter conhecimento de causa para não acreditar. Eu tenho que estudar tudo a respeito da matéria, para mim, embasado em tudo que já li, que já estudei, poder dizer, não creio. Por que que eu não creio? Porque eu já estudei tudo a respeito dessa matéria. E em momento algum encontrei lógica, encontrei fato. Agora tem pessoas que nunca estudou, não é? E você leva ao conhecimento dela uma matéria e fala assim, eu não acredito nisso. Isso é charlatanismo. Isso é misticismo. Quando eu digo aqui, quando eu uso esses termos, charlatão, mistificador, misticismo, impostores, eu já estudei tudo a respeito desses termos, meu bem. Eu não vou dizendo aqui, eu não vou usando termo que eu ainda não estudei, não. Se eu quiser aqui gravar 10 vídeos a respeito de cada termo desse, eu tenho condições, porque eu estudo esses temas. Eu sei o que significa um charlatão, um mistificador, um exótico, um esotérico. Ora, mas tem pessoas que eu não creio na imortalidade da alma. Você não crê? Não. Mas você já leu a respeito? Você já estudou? Nunca estudei, nunca vou estudar. Esse é o verdadeiro ignorante. Esse, eu vou usar aquele termo com todo respeito, esse é uma topeira realmente. Bom, esse assunto, tratando do assunto,
O que muitos médiuns ignoram é que, vamos colocar um número, em 100%, 50% dos espíritos que se manifestam através do campo vibracional dos médiuns na casa, nos trabalhos mediúnicos de desobsessão, numa casa séria, olha o termo, né? Aí tem uma outra complicaçãozinha aí. Deixa assim mesmo. 50% em 100% dos espíritos que ali se manifestam não são levados, não estão presentes ali na casa espírita, vamos dizer assim. Não estão presentes ali naquele local onde os médiuns se encontram. Não estão presentes. Muitos espíritos, o que muitos médiuns não crê, porque não estudam, é que os mentores espirituais, na impossibilidade de levar aquele espírito até aquela casa mediúnica, até aquela reunião mediúnica, eles realizam o desdobramento do médium. Em vez de trazer o espírito até o médium, eles levam o médium até o espírito. Nas regiões umbralinas, são médiuns de desdobramento. Deslocação, desdobramento, pode dizer o que quiser, né? Usa-se o termo que quiser, mas é por aí. Médio de desdobramento, médio de deslocação. Então, mas não leva o corpo físico do médium não, tá, meu bem? Não é desintegração do corpo físico, não. Ali é o espírito, é o perispírito. Os mentores ali, eles é quem sabe o que fazer, de acordo com a necessidade. Então, através daquele desdobramento, os mentores espirituais, quando os trabalhos são sérios, eles provocam, eles realizam o desdobramento quando os trabalhos são sérios, quando os médios são sérios, quando os médios são verdadeiros. Não é médium mistificador, não. Não é médium meia boca, não. Porque eu tenho que dizer isso porque tá cheio por aí de médium que o espírito está ali falando através dele. Olha só para você ver a cena que eu vou fazer, ó. O espírito está ali falando através dele, por exemplo, está com os olhos fechados. Não há necessidade de fechar os olhos também, viu? Quando o espírito está se manifestando. Porque o espírito, ele não enxerga. Ele não usa esses olhos físicos nossos aqui para enxergar. Esses olhos aqui é para matéria física do médium, minha. É para minha alma enxergar. E não o espírito comunicante. Então, o médium se fecha os olhos, ou os mentores recomendam que os olhos do médium permaneçam fechados. Você está vendo aqui, né? Aqui é bom que a gente faz até essas mímicas todas. Então, para descansar as pálpebras, para descansar as vistas do médium. Mas acontece que tem médiuns mistificador, charlatão, que age assim, ó. Continue olhando para você aprender. É porque o espírito está dizendo assim, porque eu vou acabar com ela, porque eu vou acabar com ele. Agora dá uma olhadinha para você ver, porque eu vou arrebentar todo mundo aqui, de repente abro o olho assim, ó. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque vocês não me conhecem, e de repente dá uma outra abridinha de olho. Ai, gente, dá vontade de pegar esses médiums. Agora, você sabe que para mistificar
para ser um charlatão, para ser um impostor, precisa também ser médium, né? É esse o probleminha. Eita mediunidade. Mas eu conheço milhões de médiuns, no bom sentido, milhões, centenas de médiuns, que ali o espírito, vamos entrar, né, no bom senso. O espírito está se comunicando através do campo vibracional dele, simbolicamente, né? E ele está abrindo um dos olhos e olhando assim por... Tá escuro mesmo o ambiente, ninguém está vendo. Mas eu, quando estou presente numa reunião, eu fico atento a tudo. Eu observo tudo. Gestos, fisionomia, fisiogonomia, os olhos da pessoa, o semblante da pessoa, a entonação de voz da pessoa. Só que eu não deixo ninguém, né, saber naquele momento que eu sei de tudo isso, porque senão eles não vão fazer ali as cenas circenses que eu gostaria de ver, né? Então, por eu me manter calado, eu vejo tudo. Tá, então vamos lá. Muitos espíritos que, não tendo condições de ser trazido até os médiuns na reunião mediúnica ali na casa, no centro, e existindo ali naquele corpo de médiuns da casa, médiuns de desdobramento, que não é todo mundo que são de desdobramento, os mentores desdobra o eu, desdobra aquele perispírito, enfim, levam aquele médium espiritualmente lá naquela região umbralina, lá naquele hospital, lá naquela colônia, lá naquela câmara. É o caso aqui. Porque nem todos os espíritos encontram-se em condições de serem trazidos pelos mentores até os médiuns. Sendo nesse caso necessário que os mentores ali realizem o desdobramento do médium de desdobramento, de deslocação. Se há presente, eles realizam isso. Se não há presente, eles realizam outros métodos de elasticidade. Quando o médium ele se conecta, os mentores conectam o seu campo vibracional ao campo vibracional daquele espírito, daquele perispírito, do perispírito daquele espírito, naquela colônia, naquele hospital, naquela região umbralina. A elasticidade do campo vibracional. Quando o espírito pode ser transportado pelos mentores espirituais até a casa espírita, eles os levam até ali, àquela reunião mediúnica de desobsessão, e imanta o perispírito daquele espírito enfermo no perispírito do médium. Depois dessa imantação no perispírito, passa o comando para o espírito e depois, através da glândula pineal do médium, que é a glândula pineal, a glândula da comunicação. Aí aquele espírito, juntamente com aquele perispírito daquele médium, comanda através da disciplina, da sintonia, das vibrações, das energias. Isso que equivale a dizer: espírito nunca que incorpora médium. Espírito nunca que entra no médium.
Nunca. Esse termo incorpora é para facilitar, mas acontece que não é um termo correto, não é um termo certo, porque incorpora dá de parecer que entrou. Não. Vibrações, acoplamento de energias, sintonia. Sintonia, perispírito a perispírito. Perispírito, aqui está o espírito sofredor, perispírito, comando. Aqui está o perispírito do médium, acopla as energias, as vibrações, as sintonias. Sintonia através de sintonia. Espírito nenhum incorpora, espírito nenhum entra no médium. Aí você pode me dizer assim, mas por que você está falando isso nesse vídeo? Porque faz parte do trabalho aqui agora. Olha só para você ver, dando sequência. Qual teria sido o mecanismo do fenômeno que se poderia chamar de inversão de local? Porque você observa que durante toda a manifestação no campo vibracional desse médium, para Hermínio Miranda, para ele, o espírito, através da vidência dele, do Hermínio Miranda, o espírito se mostrava dentro de sua câmara, lá na região umbralina. Hermínio Miranda não conseguia ver o espírito ali presente. Hermínio Miranda via o espírito lá em sua câmara, lá nas regiões umbralinas. Ele via. E mesmo assim, a comunicação através do campo vibracional do médium. Por que essa comunicação? O médium é que, desdobrado, graças aos mentores da casa, graças à mediunidade do médium de desdobramento, dom, aliás, a faculdade mediúnica dele, o dom mediúnico de desdobramento, de deslocação, então os mentores é que realizam todo esse processo. Por isso que já dissemos várias vezes aqui, não é o doutrinador que manda nos trabalhos mediúnicos. Não é o médium que manda, e sim os mentores. Nós, médios, devemos nos preparar e nos colocar à disposição dos mentores. Quer dizer, faça, mentor, o que tiver que ser feito através do meu campo vibracional, de acordo com o meu mérito, de acordo com a minha disciplina, de acordo com o meu caráter, com o meu bom senso e pronto. Nós somos ferramenta na mão dos mentores. Eles quem decide o que fazer. Por isso que os trabalhos têm que ser sérios. Porque se os trabalhos não são sérios, dirigidos por mentores verdadeiramente sérios, nós corremos o risco de nos colocar à disposição das trevas. Mentores obsessores, mentores das trevas, se passando-se por mentores naquela casa espírita apócrifa, naquela casa espírita onde só há charlatões, mistificadores, impostores e por aí em diante vai. Agora eu posso te dizer uma coisa? Em 100%, 97% das casas espíritas, inclusive no Brasil, é assim que funciona a coisa. O termo tem que ser esse. É assim que funciona a coisa aqui no Brasil. É o misticismo, é o charlatanismo, é o apócrifo, enfim. É assim que funciona. Médios, charlatões, mistificadores, apócrifos, médios buscando holofotes, médios buscando a vaidade,
médiums querendo aparecer na televisão, nos programas, médiums psicografando mensagens de famosos. Não pode morrer um famoso no Brasil que de repente, uma semana depois, ele já está se comunicando através ali de alguns médios, e aquele médio é chamado num programa e ali ele é entrevistado como se ele fosse uma estrela. Médio nunca foi estrela, meu bem. A única estrela que nós conhecemos chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. A única estrela. Médiuns. Médium significa algo, sim. Médium é, sim, alguma coisa. Uma poeira de algum meteoro. Enfim, uma poeira de algum meteoro que passou e deixou aquela poeira para trás. Poeira essa tão infinitesimal que para ser vista só através do microscópio. Isso equivale a dizer: estrela, só Jesus. O médium tem que fazer o possível e o impossível para se esconder. Porque quem tem que aparecer é o mestre. Ah, mas se eu não apareço, como que fica o espiritismo? Olha o termo. Quem disse que o espiritismo precisa de você? Quem disse que o espiritismo precisa de mim, meu bem? Quem disse que Jesus precisa de mim? Você acha que Bezerra de Menezes e Eurico Barçanufo precisa de mim? Meu bem, vamos inverter isso? Por isso que aqui na Terra é desse jeito, né? Nós quem precisamos de Jesus. Nós quem precisamos de Bezerra de Menezes e Eurico Barçanufo. O Espiritismo não precisa de nós. Nós que precisamos do Espiritismo para nós crescermos. Porque o Espiritismo significa Jesus de volta, o Consolador prometido por Jesus há 2000 anos atrás. Se me amardes e se guardardes os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador. E a 18 de abril de 1857 retorna novamente Jesus à Terra através do Consolador por ele prometido há 2000 anos atrás, na forma de Espiritismo. Doutrina essa que contém todos os desígnios do Criador. Então você acha que o Espiritismo precisa de nós? Mesmo que eu não o divulgue, quem sai prejudicado sou eu. Quem sai prejudicado sou eu, se eu não divulgar o Espiritismo. Estou perdendo a oportunidade de fazer uma caridade, porque a maior caridade que nós podemos fazer para com o Espiritismo é a divulgação do mesmo. Mas isso não significa que nós temos que divulgá-lo, devemos divulgá-lo porque ele precisa de nós. Não. É a semente dada ao lavrador. O Espiritismo é a semente colocada na mão do lavrador. Lavrador, está aqui uma saca de semente de arroz. Agora, semeie. E o lavrador sai a semear. E algumas sementes caem na estrada cheia de pó. Outras sementes caem em terras férteis. Uma semente dá 100
por um. Outra semente cai no meio das pedras, vem o sol quente e as devora. Outra semente cai em determinados lugares onde os pássaros vêm e as consomem. Outras sementes caem no meio do matagal, onde o mato as sufoca. Mas o mais importante é o trabalho do semeador. Devemos semear e não nos importar onde a semente cai ou deixou de cair. Esse é o trabalho, essa é a responsabilidade de cada um aqui na Terra. Vamos passar para o próximo vídeo.